Olá, gente! Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal de Estudos Bíblicos Professora Dani. Tudo bem com vocês? Gente, seguindo então o bloco dos evangelhos, hoje a gente vai olhar um pouquinho mais de perto o evangelho de Marcos. Apesar de que, dentro da ordem que se encontra o Novo Testamento, que está Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos começar a falar não sobre Mateus, que é o primeiro que se encontra no Novo, mas a gente vai falar sobre o primeiro a ser escrito, que foi Marcos. Como a gente falou no vídeo anterior, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E ele veio, a gente fala assim, como uma antítese ao evangelho de César. Quer dizer, uma mensagem que batia de frente ao evangelho de César. O que é o evangelho de César? Dá uma olhadinha no vídeo anterior, tá certo? E aí então, Marcos, ou João Marcos, ele toma essa forma de comunicação e já começa a passar as notícias, ou a dar as notícias sobre Jesus Cristo de forma muito intensa e uma forma muito viva, se eu posso dizer assim, vou dizer, porque ele diz lá, ele já começa o seu evangelho afirmando, Marcos, pegue aí na sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Marcos, Novo Testamento, capítulo 1, verso 1, ou verso 1, Ele diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos já chega chegando, sabe como é que é? Eu gosto do Marcos por causa disso. Ele é o primeiro evangelho a ser escrito. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, é o menor, em termos de tamanho, ele é o mais enxutinho e ele contém essa história, essas notícias, o que aconteceu com Jesus, tudo que ele poderia contar, ele contou, o que ele tinha informações para, percebe? Aí quando ele fala, em Marcos 1:1, já chegando, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Opa! Ele já começa princípio do Evangelho. O início, o fundamento dessa boa nova, dessa notícia que é muito boa, de Jesus Cristo. E Jesus Christos, quer dizer, o Jesus que é ungido, aquele que é ungido, Filho de Deus. Ele já começa afirmando no Evangelho que então o imperador César, que era visto, como Filho de Deus, como Deus encarnado, como autoridade máxima e tal, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, E aí você tem um confronto direto, na questão de poder, porque naquela época, a gente está no 1º século, o imperador, ele era reconhecido como Kyrios. A palavra Kyrios vem do grego e quer dizer Senhor, uma autoridade absoluta. E aí o Evangelho de Marcos já vem contrapondo isso, quer dizer, afirmando uma coisa diferente. Pera lá. O Kyrios, o Senhor, é Jesus Cristo. Marcos já chega dando a boa notícia, ou a excelente notícia, de que, Kyrios não é César. Kyrios é Jesus o Cristo. Ouça o que eu tenho para dizer para vocês. E aí ele começa a contar as notícias, alguns eventos, o que está acontecendo, o que aconteceu. Isso é muito legal. E aí, a partir do Evangelho de Marcos, essa notícia sobre esse Jesus começa a ser conhecida. E isso dá tão certo, essa forma de contar, de falar sobre Jesus, o seu ministério, os milagres, as coisas que estavam acontecendo nesse movimento que impactou, aquele mundo, e isso chega para nós até hoje, de uma forma tão pontual que Mateus e Lucas tomam o Evangelho de Marcos e organizam os seus próprios evangelhos a partir deles. Por isso eles são tão parecidos. Mas isso a gente vai conversar no próximo vídeo.
Tá joia? Não deixe de dar um like. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém. E nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.